Pode o mundo de Deus se manifestar no mundo dos homens? E de que forma o reino de Deus está entre nós? E quais os males de viver uma vida segundo o mundo? É sobre isso que vamos tratar na lição de número 13, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, no seu programa Por Dentro da EBD, que está começando agora. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, está começando agora o seu programa Por Dentro da EBD. Esse que vos fala, seu amigo evangelista Fernandes Silva, professor da Escola Bíblica Dominical. E essa semana nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Lição muito boa, maravilhosa, encerramento de trimestre e já estamos sentindo saudades. Saudades de um trimestre tão abençoado, com lições tão atuais, onde nós crescemos muito em graça e em conhecimento. E eu quero louvar a Deus pela experiência de ter iniciado esse projeto nesse trimestre. Estive longe de escola dominical aí por mais de 2 anos, mas Deus, por misericórdia, me deu essa oportunidade de estar retornando aqui online. E eu já quero agradecer pelo apoio de cada um de vocês que estiveram participando aí das nossas aulas, que tem servido, na verdade, de aprendizagem. Estamos ainda crescendo aí, buscando aperfeiçoar para melhor atender a sua necessidade de aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe você poderosamente, que já faz parte do nosso canal Segunda Glória e que já tem participado aí do nosso programa Por Dentro da EBD. Você que está aqui a primeira vez, eu quero fazer aquele convite especial. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Dessa forma, você vai estar sendo notificado quando nós estivermos postando nossos novos vídeos e você vai estar recebendo aí a notificação. Então faz isso aí, aproveita a oportunidade e também comenta, deixa um comentário aí sobre como é que você está vendo as aulas, o que é que nós podemos melhorar. Pode dar uma sugestão aí de melhoria, para nós é muito bem-vindo, até porque estamos nessa fase aí de aperfeiçoamento e precisamos muito aí desse retorno da sua parte. Então nos ajude aí a conseguir atingir o nosso alvo, que é transmitir a palavra de Deus com clareza, facilitando assim a sua compreensão e o seu crescimento espiritual. E a lição dessa semana, uma lição muito boa, a lição de número 13, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E nós estamos já encerrando nesse trimestre aí, trimestre maravilhoso. Estivemos estudando esses 3 meses essa lição aqui, a lição A Igreja de Cristo e o Império do Mal, do pastor Douglas Batista, muito boa. Estivemos estudando aí 13 lições com a lição de hoje, onde nós estivemos tratando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, a dessacralização da vida no ventre materno, a desconstrução da masculinidade bíblica. Estudamos também a desconstrução da feminilidade bíblica, transgênero, que transrealidade é essa. Vimos também na lição do número 9, uma visão bíblica do corpo, renovação cotidiana do homem interior, foi a lição 10. A lição 11 nós vimos cultivando a convicção cristã. Na 12, a lição da semana passada, nós estivemos estudando Sendo a Igreja do Deus Vivo. E hoje, finalizando o nosso trimestre, nós vamos estar estudando O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Lição muito boa, muito propícia. E eu quero, antes de iniciarmos a nossa aula, chamar você para fazermos uma oração e juntos vamos invocar a Deus pedindo a sua graça, a sua unção, a sua inspiração. Vem comigo, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, amado da nossa alma, te agradecer por esta oportunidade tão grande, tão rica, tão maravilhosa. Estamos encerrando o trimestre e eu louvo o teu nome, Senhor, porque é o final do meu primeiro trimestre online, Senhor. Eu te agradeço porque eu estive este mês, ó Deus, estes meses
aprendendo, me aperfeiçoando. E eu louvo o teu nome pelo crescimento, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela aceitação, por aqueles que assistiram, participaram das nossas aulas. E eu quero te pedir que abençoe, Pai, de maneira poderosa a aula de hoje, abrindo o nosso entendimento, nos dando compreensão da Tua palavra. Vem através do Teu Espírito Santo trazer revelações, meu Deus, naquilo que vamos estar estudando. Que o Teu Espírito seja o nosso sumo professor, meu Pai, através desta lição. É o que nós te pedimos, Senhor, já te louvamos. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos partir para a nossa lição, a lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. E nessa lição, queridos, nós vamos estar falando sobre a realidade do reino de Deus. Vamos estar também tratando das bênçãos que são advindas desse reino para aqueles que participam do reino de Deus. E por fim, vamos estar vendo também os males de não participar do reino de Deus, mas estar participando aí do mundo, do reino do mundo. Então a lição promete muito e nós temos muito a extrair dessa lição maravilhosa. Então vem comigo, nós vamos estar estudando a lição de número 13. Lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. O slide aí na tela, nós já vamos partir para o nosso texto áureo da nossa lição. O texto áureo ele diz assim, ó: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23. A verdade prática: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Aí você vai encontrar a leitura bíblica em classe, que ela se encontra em Mateus 1:21 ao 23 e Gálatas, capítulo 4, versículos 3 ao 7. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Mateus 1, do 21 ao 23. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Gálatas 4, 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Esse é o esboço da lição. O esboço da lição está aí. Nós vamos ter nessa lição também 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição é o reino de Deus no mundo. O segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. E o terceiro, os males de uma vida no mundo. Então você percebe que a lição ela é muito propícia, muito rica, tá? Tem muita coisa boa aí de Deus para se extrair nesta lição. Vamos prosseguir. Já entrando na introdução da lição, a introdução da nossa lição.
Veja que diz: nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece. Grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, tá bem claro aí o que nós vamos estar estudando, tá? Encerramento de trimestre, e é uma lição assim que fecha esse assunto aí da igreja, né, vencendo o império do mal. E o título da nossa lição diz como vivermos no mundo dominado pelo espírito do anticristo, o espírito da Babilônia. Então é isso que nós vamos estar vendo nesse arremate aí, nessa conclusão da lição. Nós vamos estar discutindo a respeito da implantação do reino de Deus nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, pela atuação maligna aí do secularismo, do progressismo, dos males aí do humanismo, né, e desses males que nós já estudamos em lições anteriores. E a Igreja de Deus, ela deve manifestar o reino de Deus nesse mundo em trevas. O reino de Deus através da igreja traz luz. Então é isso que a introdução ela fala. E é interessante que vai trazer um contraste entre os valores do reino e os valores do reino e os valores do mundo. Porque se tratando da lição de hoje, o mundo de Deus no mundo dos homens, nós vamos estar tratando de dois reinos. O reino de Deus, que é o governo de Deus por meio de Cristo e da sua igreja na terra, e nós vamos estar também em contraste, em paralelo, em comparação, vamos estar falando do mundo dos homens, que é o mundo regido, infelizmente, pelo mal. Seria o reino das trevas, porque só existem dois reinos, o da luz e o das trevas, o reino do bem e o reino do mal. E, como bem diz a palavra de Deus, esse mundo jaz no maligno, Então, nós vamos estar fazendo esse contraponto entre o reino de Deus, aqueles que são dominados por Deus, guiados por Deus e que fazem parte do seu reino na terra, em contraste com aqueles que ainda não estão em obediência, em aceitação, não vivem para Deus, portanto vivem no mundo sob o domínio das trevas. E vamos estar falando sobre isso então nessa lição de hoje. Vamos prosseguir aí a nossa lição. Vamos tentar ser bem breve, queridos, para a gente não tomar muito tempo e ser preciso, pontuando cada ponto importante. Os objetivos da lição: primeiro, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Segundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino. E terceiro, assinalar os males de uma vida no mundo. Então, esse aí são os objetivos da nossa lição. E aqui vem, então, a sugestão de método, que eu acho interessante, tá? Porque se tratando de valores do reino e valores do mundo, nós precisamos deixar bem claro que os valores do reino, eles estão descritos na palavra e devem ser vividos por aqueles que servem a Deus, Então é bem interessante nós ressaltarmos esses valores. E em se tratando de valores do reino de Deus, nós poderíamos citar a fé, o amor, a bondade, a benignidade, a paciência, a humildade, são valores do reino. Em contrapartida, tem os valores do mundo, que é a arrogância, que é a violência, que é a distorção da verdade, são coisas, então, a prostituição e muitos males que existem aí, que são características
do mundo. Então, existem os valores do reino e existem os valores do mundo. E nós vamos estar contrapondo aí esses valores e vamos estar, então, trazendo um esclarecimento, né, a respeito desse contraste aí. Então, a lição promete muito. Entrando já na nossa lição aí, o primeiro tópico fala do reino de Deus no mundo. O reino de Deus no mundo. O comentário da nossa lição, ela diz a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus 1, 21 e 22, e diz que nasceria um menino e ele seria chamado de Jesus porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre de Maria, da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo, conforme Lucas 1,32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1,14, ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Então tudo começa com a encarnação do Mestre. Jesus se encarnando, tomando forma, e nós já estudamos nas lições anteriores aí como é que essa encarnação acontece. Maria, virgem desposada de José, se acha de conceber pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo traz ao ventre de Maria o processo de concepção. A partir daquele momento ali, a fecundação que Maria provoca no ventre de Maria, que o Espírito Santo provoca no ventre de Maria, faz então acontecer a geração e, consequentemente, o nascimento do Senhor Jesus. E é interessante que, como o comentário ele fala, então, que desse jeito os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo. A consumação da concepção, do nascimento de uma virgem, o milagre dessa concepção, então isso autentica Jesus como Filho do Altíssimo. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, conforme João 1,14. Então, Jesus se materializa, né, se encarna, e ele então passa a ser o agente principal do reino de Deus, E esse reino de Deus, ele é estabelecido aqui na terra. Jesus ele vem para estabelecer esse reino de Deus. E o reino de Deus é o governo de Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Eu quero que você guarde essa informação aí. O reino de Deus é o governo de Deus por meio de Cristo. E é interessante que um dos títulos que Jesus recebe é de Emanuel, que é Deus conosco. Deus conosco. Por isso o reino de Deus. Deus vem reinar no meio de nós por meio de Jesus, através de Jesus. E, consequentemente, nós outros cristãos que aceitamos a Jesus, somos agora aqueles que vamos, como súditos, dar seguimento a esse reino de Deus. Só que esse reino aqui, ele é um reino espiritual. O povo de Israel estava aguardando e esperando um reino físico, um reino político. É por isso que lá em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus. E esses que não o receberam foram os judeus. Não receberam a Jesus porque eles esperavam um revolucionário político, alguém que fosse tirar Jerusalém, tirar Israel da mão do Império Romano, alguém que viesse quebrar esse jugo de escravidão de Roma sobre o povo de Deus. E Jesus ele não veio para isso, ele veio estabelecer um reino espiritual que, consequentemente, depois, nós vamos estar estudando ao longo da lição, vai se tornar um reino físico, mas isso aí é na dispensação do milênio. Por enquanto, Jesus governa como rei sobre aqueles que aceitam o seu domínio, o seu
reinado. Então, é isso aí que nós já observamos nesse primeiro ponto da lição. É isso aí que nós já enxergamos nesse primeiro ponto da lição. A encarnação de Cristo é o pontapé inicial aqui para o reino de Deus no mundo. A mensagem do reino é isso aí que vai dizer no segundo ponto desse primeiro tópico, a mensagem do reino. E é interessante que o comentário diz que após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí o comentarista diz que aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, conforme Mateus 3,2, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Então você observa, Jesus em idade adulta, né, depois de passar pelo deserto, passou pelo deserto, onde ele vai ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Você vê isso em Mateus no capítulo 4. E quando ele sai do deserto, então ele dá início ao reino de Deus. E o reino de Deus se inicia com uma pregação, convidando pessoas para participarem desse reino, já que o governo de Deus por meio de Cristo precisaria de súditos, de pessoas que aderissem a esse reino, fizessem parte desse reino, porque todo reino tem o rei e tem os súditos. Logo, o reino de Deus precisava de súditos. E para atrair esses súditos, esses participantes do reino, tem uma mensagem característica, e essa mensagem é arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E é interessante observar essa expressão, que de repente você já olhou com curiosidade, mas porque em algumas situações se trata de reino de Deus e em outras reino dos céus. E embora sejam muito semelhantes os termos, mas existe na cabeça de alguém, pode se despertar uma certa curiosidade, mas por que esses dois termos diferentes, embora similares? Está se referindo à mesma coisa, reino de Deus, reino dos céus. Não quer dizer que não é um reino humano, não é um reino daqui, um reino regido por homens, mas é um reino de Deus que é dos céus, do céu, é um reino de cima. Portanto, os valores são antagônicos aos valores daqui. A mensagem é diferente da mensagem daqui. O propósito, tudo é diferente das coisas daqui. E é interessante que é o oposto completo, é a contramão de todos os valores daqui. E tem um livro, né, que retrata isso muito bem, esse livro aqui, ó, O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kraybill. É muito bom esse livro, vai falar justamente dos valores do reino, né, em contraponto com os valores do mundo. Enquanto aqui no mundo o maior é aquele que chega primeiro, é aquele que se destaca, no reino de Deus o maior é o menor. Enquanto que aqui no mundo tem mais valor quem tem uma condição melhor, já no reino de Deus é o mais humilde que é exaltado. Então os valores são totalmente diferentes. E por isso então não aceitaram a chegada de Jesus como o rei, como o Messias, justamente porque ele não veio com aspectos físicos de glória humana. Jesus não veio como um rei montado num cavalo branco, né, cortejado por vários soldados, não. Vestido de maneira esplendorosa como um rei, bem armado como um guerreiro. Não, Jesus ele veio de forma humilde, a própria
os evangelhos vão mostrar Jesus entrando em Jerusalém montado em um jumentinho. Então, em humildade foi que Jesus veio. Por isso não foi aceito. E ele não veio para libertar Israel do poder político de Roma, o império que subjugava o povo de Deus na época, mas ele veio libertar dos pecados. Ele veio com características de um reino espiritual. Espiritual. Então é isso aí que fica muito bem claro aqui. Por isso a mensagem do reino é uma mensagem de arrependimento. Se chama ao arrependimento. Ao arrependimento. E para fazer parte do reino de Deus, é preciso se arrepender. E eu acho interessante, quando nós observamos isso, nem todo mundo que participa de uma igreja evangélica, uma igreja que se diga cristã, pode-se dizer que faz parte do reino, porque para fazer parte do reino tem que ser converso, tem que ter se convertido, tem que ter mudado de direção, é preciso ter se arrependido. Ter se arrependido. E o texto deixa bem claro aí que esse arrependimento vem do termo grego metanoia, que é uma mudança de mente, mudança de forma de pensar, mudança de visão de mundo. Então, só aquele que se arrependeu de verdade é que faz parte do reino de Deus, porque o convite do reino é esse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus. Então é preciso se arrepender, e esse arrependimento não é aquele arrependimento de sentimento, de chorar, de se lamentar porque errou, mas é o arrependimento de mudança de atitude. Porque muitas das vezes alguém pode até chorar de remorso, e o remorso é um sentimento parecido com arrependimento, só que o remorso, alguém chora porque vai ser penalizado pelo erro que cometeu. Então, é mais arrependido porque vai sofrer consequências do erro. Não é um arrependimento de mudança de atitude. De mudança de atitude. Tanto é que alguém que sofre remorsos, quando esquece do que fez, volta a fazer, porque não se arrependeu de verdade, não se arrependeu. Mas quem se arrepende de verdade muda de atitude, muda de mente, muda de pensamento. Então, é abandonar o pecado e se voltar para Deus, se voltar para Deus. É isso que nós enxergamos em Lucas 24, 46 e 47. Lucas 24, 46 e 47. Eu vou ler esse texto junto com você. Lucas 24, 46 e 47. Você observa aí, ó, o texto está sendo exibido aí. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o verso 47 enfatiza aqui, né, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Então, a mensagem principal, a mensagem central do reino de Deus é arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, acima de qualquer coisa, nós temos que anunciar o arrependimento. Infelizmente, o evangelho humanista está esquecendo dessa grande realidade. Está esquecendo de pregar o arrependimento. E nós precisamos pregar o arrependimento. Eu fico observando as estratégias que se usam, e é muito bom usar estratégia para pregar o evangelho, mas muitas das vezes tem estratégias que a mensagem não está completa. Eu já vi algumas apresentações, por exemplo, de evangelismo num sinal de trânsito, que é muito interessante pegar alguém que está ali, de repente, no final do dia ou no começo do dia, que está passando por ali, e transmitir uma palavra é muito bom. E muitas das vezes os jovens, principalmente, passam por ali com a faixa mostrando uma mensagem: foi por você, ou Jesus te ama. E é interessante isso, sim, que Jesus ama, o que ele sofreu foi por nós,
Mas e nós, a nossa parte, a parte do pecador? Porque se a mensagem do arrependimento ela não for pregada, fica parecendo que não tem nada a ser feito da nossa parte para receber o que Jesus fez, para receber esse amor dele provado na cruz. Então, o arrependimento é essa ligação do que ele fez com o que eu preciso fazer, com o que você precisa fazer, com o que o pecador precisa fazer, que é aceitar. E essa aceitação não é só levantar a mão, eu aceito, mas é viver na fé do abandono da vida velha, da decisão de se converter de verdade, mudar de direção, entregar essa vida para Jesus para ser transformado. Então, eu acho interessante até observar as estratégias de evangelismo que a gente usa, precisa falar de arrependimento. Então, seria mais interessante dizer: Jesus te ama e quer te salvar da condenação do inferno. Colocar inferno junto com amor na mesma frase, porque aí vai levar o cidadão, né, o pecador, a pessoa que está ouvindo falar de amor, entender que é preciso se arrepender para alcançar esse amor, para alcançar essa graça, porque do contrário fica parecendo que é uma graça barata, que é uma graça de graça. Parece até redundante isso aqui, mas a graça ela não é de graça. Para alcançar a graça, os benefícios da graça, é preciso a fé. É preciso usar a fé, e a fé não é só sentimento, não é sentimento. A fé é atitude, a fé é ação, a fé é renúncia. A fé é se lançar nos braços de Deus. E para se lançar nos braços de Deus é preciso arrependimento. Então a mensagem do reino aí é: arrependei-vos. É interessante que esse tratando de arrependei-vos, quando o apóstolo Pedro foi pregar lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, acredito que você lembra desse texto, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro ele prega para aquelas cerca de 3.000 pessoas. Alguém então diz: o que faremos, varões e irmãos? Aí o que é que Pedro diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então Pedro ele não usou de palavra de lisonja, não tentou agradar a multidão, não, ele disse: precisa se arrepender e se converter. Então nós precisamos largar esse evangelho humanista que diz venha como está e fique como está mesmo, e precisamos pregar arrependimento. Precisamos anunciar o arrependimento. E diga-se de passagem, João Batista, que ele é o precursor de Jesus, é ele que vai preparar o caminho do Senhor, é ele que vai arrebanhar os súditos para esse reino. João Batista apareceu pregando o arrependimento e anunciando o reino de Deus. Então a linha é essa: João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento, a igreja precisa pregar arrependimento. Então que você possa entender essa grande verdade. A mensagem do reino, ela é arrependimento. Prosseguindo aí a nossa lição, vamos para o próximo tópico aí da nossa lição. Aliás, o próximo ponto da nossa lição: o reino de Deus no mundo, o ponto 3, os valores do reino. Os valores do reino. E aí diz: no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, conforme Mateus 5, 21 e 22, fuga da imoralidade sexual, Mateus 5, 27 e 28, casamento indissolúvel, Mateus 5, 31 e 32, a honestidade no falar, Mateus 5, 33 ao 37, o não revidar as ofensas, Mateus 5, 38 ao 44, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, Mateus 6,
15 e 16, o não julgar os outros, Mateus 7, 1 e 2, o alerta sobre os dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14, a advertência contra os falsos profetas. Então aqui está bem claro que em se tratando de os valores do reino, esses valores, eles fazem parte da ética e da moral do reino. E aí eu quero chamar você para trazer à sua lembrança aquilo que nós estudamos já nas outras lições. Que em se tratando de ética e moral, a ética é o conjunto de normas que norteiam a conduta de um cidadão de bem. Então, o cidadão de bem, ele é ético, ele tem normas que norteiam a sua conduta de maneira honrosa. E a moral? A moral é a prática dessas normas. Quando se trata de alguém sem moral, é alguém que até fala, mas não vive, não pratica, não faz o que fala. Esse é o imoral. Esse é o imoral. Então, o reino de Deus, ele tem a sua própria ética, tem a sua própria moral. E como nós já vimos desde as lições passadas, a ética e a moral do reino são diferentes, vão na contramão da ética e da moral do mundo, porque a ética e a moral do mundo são relativos. São relativos. Muda de acordo com a cabeça de alguém, com o pensamento de alguém, com a cultura de alguém, mas os valores de ética e moral do reino são absolutos, porque estão pautados na palavra de Deus que não muda, na palavra de Deus que é a verdade absoluta de Deus para o homem, e não relativa, absoluta de Deus para o homem. Então é isso que nós notamos, é isso que nós notamos aí. Então, em se tratando de valores do reino, esses valores estão destacados aí no Sermão do Monte, que começa a partir de Mateus 5, do versículos 21, né, em diante, e você vai encontrar até Mateus capítulo 7. Esse sermão ele é bem extenso, e Jesus instruindo ali os seus discípulos e ao mesmo tempo a multidão que estava ali para ouvir a palavra de Deus no Monte da Bem-aventurança. Então você observa que Jesus ele expôs os valores do reino. E no meio desses valores, né, ele falou da necessidade de manter o controle, não se irar. Então, uma pessoa que vive irada, se ira com qualquer coisa, está fora do reino. Jesus falou, então, contra a imoralidade sexual. E diga-se de passagem, a imoralidade sexual é uma marca de alguém que não está no reino de Deus. É alguém que está no reino das trevas. Porque alguém que vive da imoralidade sexual, infelizmente, não consegue assumir um compromisso, não consegue ter família. Quantas pessoas que não conseguem casar por causa da imoralidade sexual, não conseguem manter um casamento por causa da imoralidade sexual, não conseguem namorar por causa da imoralidade sexual. Então, infelizmente, é aquela pessoa que é dominada pelo vício da imoralidade, dominada pelo vício da imoralidade. Então, o padrão do reino é um padrão de moral, E nós já vimos em outras lições aí, né, o que se trata da imoralidade sexual, e tudo aquilo que foge do padrão de Deus, é o sexo ilícito, é o sexo fora do casamento, é o sexo que foge do padrão heteronormativo ou heterossexual. Então, quebrou-se esse padrão aí, a imoralidade sexual. É o sexo fora do casamento, é o sexo prematuro, é o adultério, é a prostituição, é a promiscuidade. Então, tudo aí seria a imoralidade sexual. E Jesus ele combateu isso porque o valor do reino é totalmente diferente. Uma outra coisa que está dentro aqui dos valores do reino
é o casamento indissolúvel. Indissolúvel. Porque uma das características do casamento, quando Deus instituiu, é que ele fosse para sempre, fosse indissolúvel. E hoje, infelizmente, o que existem são casamentos contratuais. E diga-se de passagem, cada vez mais os contratos são a curto prazo. Curto prazo. Estava meditando há algum tempo atrás aí um casamento que chega hoje em 5 anos, já dá para bater palma porque durou muito. Durou muito. Infelizmente, na cultura de hoje, já parece que já se casam pensando em separar. Pensando em separar. E as facilidades estão aí, e o número de divórcio crescendo cada vez mais, inclusive dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Então, hoje está virando normal casar, separar e casar de novo. Mas o casamento ele é indissolúvel dentro do reino. Até porque o próprio Jesus ele disse que o que Deus uniu, o homem não separe. Não quer dizer que o homem não separa. Ele disse o homem não separe, que o homem não separe aquilo que Deus uniu, mas infelizmente estão separando. E outras coisas a gente observa aí, em se tratando de não revidar a ofensa, a questão da esmola, a oração, o jejum. Então são valores do reino que são praticados pelos filhos do reino, por esses que receberam o reino, receberam o reino. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus 6,33. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, Então, isso é interessante se observar. A prática do reino de Deus é preciso ser diário. Todo dia nós precisamos viver os valores do reino de Deus. Todo dia nós precisamos viver como cidadãos do reino de Deus. Do reino de Deus. Então é isso aí que a lição ela está propondo para nós. E aí já passamos para o tópico 2, as bênçãos de uma vida no reino. Então nós vimos aí a respeito do reino de Deus no mundo, falamos sobre a encarnação de Cristo, a mensagem do reino e os valores do reino. Agora vamos estar vendo as bênçãos advindas dessa vida no reino, de fazer parte do reino. Então tem bênçãos que a lição ela vai estar tratando a partir desse tópico. As bênçãos de uma vida no reino. Aí diz assim, ó, o comentário do primeiro ponto desse tópico, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, andávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, conforme Gálatas 4:3. Isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, conforme Gálatas 4:4, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Então, a primeira bênção advinda de fazer parte do reino, quando o ser humano ouve a mensagem do arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e faz a sua adesão ao reino, entra no reino, começa a seguir Jesus, a servir a Jesus como rei, então nós observamos que é a remissão dos pecados. E essa remissão dos pecados é justamente a mudança que acontece na condição do pecador. Porque sem Cristo,
Sem Cristo, o ser humano ele tem uma condição, uma posição diante de Deus. E qual é essa posição, essa condição? Pecador, culpado e condenado. Você lembra de Romanos 3:23? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. 3:23 e o 6:23 falam disso. E é interessante que essa condição de pecador faz o homem ser escravo do pecado. Escravo do pecado. Mas aí vem Jesus com a sua graça e quebra o poder do pecado. Porque essa remissão é esse recurso, né, de quebrar essa prisão, de destruir essa cadeia e libertar essa criatura pecadora. Então, uma das bênçãos é a bênção da remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Deixa eu tentar clarear isso aqui para você. O homem que aceita Jesus, que confessa os seus pecados e que se arrepende deles, abandonando e se entregando para Deus, esse homem agora tem os seus pecados perdoados, vem o perdão de Deus, junto com esse perdão vem a justificação, ele recebe de Deus a justiça, se torna justo, justificado por Deus, perdoado e, consequentemente, ele recebe a salvação. Ele recebe a justificação, ele recebe a santificação, a mudança de posição. Ele sai de pecador culpado e condenado e ele se torna um pecador, porque a natureza de pecador continua. Só que agora é diferente, ele não é mais um escravo do pecado. O jugo do pecado foi quebrado e ele agora é um pecador arrependido, filho de Deus, lavado e remido no sangue de Cristo, se preparando para morar no céu. Se preparando para morar no céu. Então é isso que acontece aí. É a bênção da remissão dos pecados. A bênção da remissão do pecado. Então é isso que nós notamos aí nesse primeiro ponto desse segundo tópico. E aí vem o segundo ponto, adotados e herdeiros de Cristo. Adotados e herdeiros de Cristo. Você observa aí que o comentário diz assim, ó, noutro tempo éramos inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses 1:21. Veja a mudança de posição. De inimigos de Deus para filhos de Deus. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo, conforme Romanos 8:29, Apocalipse 2:17, como resultado da nossa adoção. Agora, como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo, conforme Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Então, nós passamos a ser herdeiros. Somos adotados na família de Deus e, por ser adotados nessa família de Deus, nós passamos a ter direito à herança. E aí diz, nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, conforme Gálatas 3:29, e a vida eterna, Tito 3:7 e Efésios 3:6. Eu quero chamar a sua atenção para o que está sendo comentado aqui, nessa parte da lição. Você observa que nós recebemos como bênção advinda de fazer parte do reino, as bênçãos de uma vida no reino, nós passamos a ser adotados na família de Deus e passamos a ser herdeiros com Cristo e de Cristo, das bênçãos que Cristo conquistou. Nessa família, né, como adotados agora na família de Deus, eu acho interessante que a lição bíblica do quarto trimestre de 2017,
ela falou, ela tem como título A Obra da Salvação, e é interessante que ela trata sobre isso. Na lição 11, Adotados por Deus, fala justamente desse processo de adoção. Esse processo de adoção. E esse processo de adoção é um processo que se inicia Deus tirando o ser humano da condição de pecador culpado e condenado, libertando ele do poder do pecado e colocando ele agora na sua família, na família de Deus. E nessa família de Deus ele tem alguns privilégios que ele não tinha fora. Ele tem o privilégio, por exemplo, da proteção, do cuidado. Ele tem a bênção da irmandade, porque agora existem irmãos espirituais que nessa família vão estar cuidando dele, porque a igreja, um dos símbolos da igreja é o corpo. Então existem outros membros que vão cuidar desse membro que agora foi integrado nessa família. E por mais que nós tenhamos na família de Deus, na igreja, alguém que de repente tenha os seus defeitos evidentes, né? A gente sabe que mesmo dentro da família de Deus, mesmo dentro da igreja, tem aquele que fala demais, tem aquele que é precipitado nas suas decisões, tem aquela pessoa que sempre está dando palpite na vida dos outros, tem aquele que sempre está apontando o defeito dos outros. Então sempre tem alguém defeituoso na família. Mas nós podemos observar o seguinte: não tem família perfeita. Família perfeita. E apesar de ser uma família de Deus, mas é uma família composta por pessoas. É uma igreja imperfeita buscando a perfeição, buscando a perfeição. Mas podemos entender o seguinte: nessa família onde nós fomos adotados, recebemos essa irmandade, essa ajuda, onde tem alguém que vai nos ajudar, quer seja em oração, de repente Deus desperta lá para fazer uma campanha de jejum, Deus desperta alguém e traz até nós com uma palavra, de repente naquela hora que você está desanimando. E é interessante que esses que fazem parte da irmandade são chamados de irmãos, isso é bíblico, isso é bíblico. Paulo se dirigia aos cristãos como os santos eleitos, os irmãos. Então nós nos tratamos como irmãos porque somos uma família. Estamos adotados em uma família que é a família de Deus. A família de Deus. E como toda família não é perfeita, sempre tem defeito, nessa família também tem defeito. Mas o que nós precisamos é buscar a unidade, buscar a perfeição de Cristo e buscar o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E desse jeito aí nós vamos partir, né, e vamos com certeza chegar no céu. Chegar no céu. Mas é uma bênção advinda aí de fazer parte do reino de Deus, é ser adotados nessa família e ter direito à herança. A herança feita a Abraão e a herança aí que ela vem para nós, né, através de Cristo, e por fim a vida eterna, que é a nossa maior esperança, nossa maior esperança. Então, acreditando que essa parte aí está bem claro, nós vamos prosseguir a nossa lição. Prosseguir a nossa lição aí já partindo para o tópico, para o ponto 3 desse tópico. Ponto 3. Ainda prosseguindo, né, o ponto 2. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão levar a glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma, toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então, nós precisamos entender que fomos adotados nessa família para exteriorizar. Ou seja, o que acontece dentro de cada indivíduo, de cada irmão, de cada participante desse reino
É preciso colocar no exterior, é preciso expandir, mostrar essas virtudes do reino. E tudo aí para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então nós precisamos encarar essa realidade. E aí nós já vamos estar então passando aí para o tópico 3, é o último tópico da nossa lição, o tópico 3, e nós vamos estar vendo aí dois pontos: os males de uma vida no mundo, os males de uma vida no mundo, nesse tópico 3. Nós vamos estar vendo então a escravidão do pecado e filhos da ira e condenação eterna. Os males de uma vida no mundo. Esse comentário aí, ele diz assim, ó, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, conforme João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, segundo Pedro 1,19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8,43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. João 9,41. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação, conforme João 8:36. A escravidão do pecado. Eu acredito que você já deve ter visto pessoas, de repente você evangelizando alguém, ou numa conversa formal com alguém, e você dizer, por exemplo, rapaz, você bebe todo dia. E essa pessoa dizer, não, mas quando eu quiser parar, eu paro. E é interessante que essa pessoa que diz que quando quiser parar, para, não quer parar. Eu conheço gente que, por exemplo, diz, quando eu quiser deixar de fumar, eu vou deixar. E nunca quer. Sabe por quê? Porque a vontade dessa pessoa está escravizada. Se desculpa muitas das vezes com esse pretexto de que quando eu quiser, mas não tem força para querer, porque a vontade está presa. A vontade está presa. Eu me lembro de um trabalho evangelístico que eu já tive a oportunidade de fazer na minha época de jovem, e nós, eu junto com alguns irmãos, evangelizávamos drogados, prostitutas. E eu lembro, por exemplo, de estar evangelizando prostitutas e ela chorar diante da mensagem que a gente falava, que Jesus não queria ela naquela vida, tinha uma vida melhor para ela, e ela chorar e dizer, ore por mim, que eu preciso sair dessa vida. E aí, drogado a mesma coisa, se drogando e chorar, quando a gente falava de arrependimento, falar de mudança de vida, e dizia, eu preciso sair dessa vida, mas não tenho força. Então, esses são os casos de alguém que é humilde para reconhecer que não tem força, mas só que tem outros que ficam escondidos atrás de um pretexto, dizendo quando eu quiser parar, eu paro, e nunca para, e nunca para, porque na verdade até a sua vontade, e a gente já viu em outras lições aqui que vontade está ligada à alma, à alma, a alma é a série da vontade, da razão, do intelecto. Então a alma está presa, a alma está aprisionada. E aí, infelizmente, essa pessoa com a alma aprisionada não consegue ter vontade de parar. Não consegue ter vontade de parar. Muito pelo contrário, a vontade dessa pessoa está escravizada. Está escravizada. Está escravizada na prostituição, está escravizada no alcoolismo, está escravizada nas drogas. E aí tem realmente cadeias ali, tem algemas que prendem ali, que essa pessoa não consegue se libertar. Então, esses são os males de uma vida no mundo. É escravizada pelo pecado. Escravizada pelo pecado. E aí você vê João 8,34, dizendo que o que comete pecado, ele é escravo
do pecado. E segundo a Pedro 2,19, fala que o homem é escravo daquilo que o vence, daquilo que o domina, daquilo que o domina. E isso está se falando do pecador não arrependido, porque como nós vimos, existe o pecador arrependido. No caso, nós somos pecadores. O cristão, ele é um pecador, só que arrependido. E a diferença está justamente nisso. Quando nós nos arrependemos, entregamos nossa vida para Cristo, recebemos o perdão e a regeneração de Deus, recebemos o processo de Deus aí de regeneração, de santificação, de justificação, o poder do pecado é quebrado. É quebrado. Então, o cristão ele pode até pecar, como erro, escorregou, de repente caiu, mas ele não é escravo daquilo. Ele vai ter aquilo como um acidente de percurso. Um acidente de percurso. E quando ele reconhece que pecou, quando ele peca, imediatamente o Espírito Santo então vem e faz ele acordar e perceber o erro que cometeu. E aí ele chora, se arrepende, chega diante de Deus, confessa, pede perdão, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, prossegue na sua caminhada. Porque ele não é escravo do pecado. Já o pecador não. Tanto faz como tanto fez. Um pecado a mais, um pecado a menos para ele, vai tocando a sua vida porque ele é um escravo. Aquilo o domina, aquele desejo o domina, aquele sentimento o domina. Aquilo faz parte da sua vida. Então, ele se satisfaz com aquilo. A diferença está aí. O cristão, o crente, ele pode até pecar, mas ele se entristece quando peca. Ele não se satisfaz com o pecado, porque nele habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é santo. Ele é santo. No caso do pecador, né, não regenerado, o pecador que não se arrependeu, que não entregou a vida para Jesus, o escravo do pecado, ele não tem a presença do Espírito na sua vida, ele não tem luz, ele vive em trevas. Ele vive em trevas. E ele precisa urgentemente de uma libertação. Urgentemente, ele precisa de uma libertação dessa condição de pecador. Ele está vivendo debaixo da condenação, do jugo do pecado e, consequentemente, está condenado ao inferno. Agora, quando ele aceita Jesus, se quebra então esse poder do pecado, aí ele passa a viver aquilo que Romanos 8:1 diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não é mais dominado pela carne. E carne aqui fala do poder do pecado na natureza humana. Então, ele não tem mais esse domínio do pecado sobre a sua vida. Espero que tenha ficado claro aí, nesse ponto. Aí nós podemos, então, prosseguir a nossa lição. Os males de uma vida. Então, esse é um mal, né? Trilha o caminho das trevas e ele necessita urgentemente de uma libertação. Filhos da ira e da condenação eterna é o último ponto aí desse último tópico da nossa lição. Filhos da ira e condenação eterna. As escrituras enfatizam que o homem escravizado, os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne, são por natureza filhos da ira, conforme Efésios 2:3, referindo-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Então, isso é comum no homem não regenerado, essa inclinação a satisfazer as paixões. E aí diz, as inclinações carnais, a impureza, a avareza, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência, conforme Efésios 5:3-6. Então, essa vida desregrada, essa vida inclinada ao pecado, onde ele se satisfaz no pecado, aqui entra a questão da satisfação, ele peca e ele não tem um peso de consciência,
Ele peca e ele não tem um sentimento de tristeza porque errou. Muito pelo contrário, ele se satisfaz com o pecado. É como se tu estivesse comendo um prato de comida bem deliciosa, né? Aquela prática pecaminosa. Essa é a vida, né, da pessoa que está vivendo o segundo curso desse mundo. Da pessoa que está vivendo segundo o mundo dos homens. A lição ela fala do mundo de Deus dentro do mundo dos homens. Então, a pessoa que está segundo o curso deste mundo se satisfaz com o pecado. Por quê? Porque é um prisioneiro, é um escravo, é alguém que tem a sua vontade dominada. Por isso, então, vive na contramão de Deus. E, sendo assim, então, ele é um filho da condenação eterna, filho da ira e da condenação eterna. Então são dois termos aí que falam justamente dessa inclinação a satisfazer as suas paixões pecaminosas. Suas paixões pecaminosas. E é interessante, o comentário diz assim, ó. Assim o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Assim sendo, somos exortados, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é interessante se analisar isso, porque a salvação ela é ofertada, né, pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. É pela graça, graça de Deus, favor imerecido, mas é preciso ter fé, e essa fé é uma aceitação com renúncia da vida, com mudança de roteiro, com decisão firme. É por isso que Jesus ele disse que o céu será tomado à força, então tem que ter coragem, tem que ter determinação para poder ir para o céu, para poder entrar no reino, participar do reino, é preciso então ter decisão firme. Então, filhos da ira e da condenação eterna. E nós partimos já para a conclusão da nossa lição. A conclusão da nossa lição, ela diz assim, ó. Judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, conforme Lucas 17:20, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para restaurar o homem do pecado. Isto requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Então, como igreja, nós precisamos anunciar a ética e a moral do reino, e precisamos preservar esses valores do reino de Deus nessa geração corrompida pelo mal. E o reino de Deus que hoje é espiritual, Jesus ele reina hoje apenas sobre aqueles que aceitaram o seu reinado, que aceitaram o seu senhorio. O seu senhorio é um reino espiritual. Ele será um reino físico, literal, no milênio, quando Jesus estará reinando com a sua igreja por 1000 anos. Isso fala de uma dispensação de 1000 anos, e nós estaremos reinando junto com Cristo de maneira física aqui na terra. Mas até lá, compete a mim, a você, a nós, reinarmos com Cristo no sentido espiritual, defendendo
pregando arrependimento, vivendo os valores do reino, valorizando a ética e a moral do reino, nós cristãos precisamos manifestar o reino de Deus na terra. Então, esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. Então, que cada um possa se esmerar o máximo, fazer o máximo para que possamos alcançar esse objetivo proposto por Deus, de anunciar e fazer valer esse reino de Deus. O reino de Deus, ele começa aqui. A Bíblia diz: está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E Jesus, ele disse que o reino de Deus não é físico, não vem com aparência física, como os judeus esperaram, mas vem através dos valores, vem através da vida dos cristãos. Então, que você, meu irmão, você, minha irmã, possa viver como súdito do reino. É difícil, porque você vai viver na contramão de um mundo dominado pelo império do mal. Então, que você possa rejeitar tudo aquilo que a lição ela trouxe para nós de maneira esclarecedora, que combate a nossa fé. Que você possa rejeitar o humanismo, que você possa rejeitar o progressismo, né, com a sua agenda progressista aí, que você possa rejeitar a deturpação do sexo, a deturpação da masculinidade. Então, que você possa tudo isso que está sendo aí colocado para desconstruir valores de família, valores de fé, valores judaicos cristãos, tudo aquilo que está vindo como narrativa, querendo destruir a nossa cosmovisão cristã, né, que você possa defender a sua fé, defender os seus valores, defender o reino que você faz parte e continue pregando o arrependimento. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de nos arrepender e deixar de dar oportunidade para as pessoas se arrependerem, porque só fazem parte do reino de Deus aqueles que se arrependem. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que essa lição ela tenha lhe abençoado como me abençoou, né, que Deus ele possa ter impactado a sua vida, assim como impactou a minha vida. A lição desse trimestre aí acrescentou muito a minha fé e eu acredito que a sua também. Se você é novo por aqui, que você possa se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, venha fazer parte da nossa comunidade e do nosso programa Por Dentro da EBD. Que Deus te abençoe poderosamente e se o Senhor disser que sim, próxima semana nós estamos de volta, iniciando o novo trimestre. Agradeço a cada um de vocês, um beijo em seu coração, fique com Deus e até a próxima semana com o seu programa Por Dentro da EBD.